E hoje nós vamos continuar com o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós vamos hoje refletir sobre os itens 13 ao 16. O capítulo chama-se Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Então, eu vou ler os itens 13 e 14, são os dois primeiros, que são justamente as passagens de Jesus, né, escrito pelos evangelistas, e a gente reflete sobre o ensinamento, e depois, então, o número 15 e 16 são as considerações de Allan Kardec, e aí eu vou ler posteriormente, tá bom? Então, o item 13 diz o seguinte: aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Isso consta do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33. No item 14, nós temos: se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na do seu Pai, dos santos anjos. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 26. Então, vamos refletir um pouquinho nesta passagem. A gente pode considerar que nessa passagem do Evangelho de Jesus, aliás, como em várias outras, Jesus destaca a importância da fé. Nós já ouvimos, né, a fé que remove montanhas, em outros capítulos, quando Jesus diz que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, e olha que o grão de mostarda já é mínimo, mas ele também fala em uma passagem para alguém que foi pedir auxílio, e ele diz: a tua fé te salvou. Mas aqui neste ensino, usando de palavras fortes, né, rigorosas, ele fala especificamente da coragem de testemunhar a própria fé. Aí, se a gente mergulha um pouco no termo, né, a palavra fé vem do grego fidelis, que foi sincopado e se traduziu como fiel. Então, a gente pode considerar, assim, numa reflexão mais profunda, eu diria filosófica, do nosso Mestre Jesus, que o que ele quis passar é que não basta crer em algo. No caso aqui, no ensinamento evangélico, é necessário se manter fiel àquilo que a gente crê. E como se manter fiel? Dando testemunho, não só através das palavras, mas principalmente através dos nossos atos, das nossas atitudes. Então, nós vivenciando os ensinamentos de Jesus, que são ensinamentos de vida eterna. E nós devemos aqui ressaltar que no nosso mundo, cheio de equívocos, ideias malsãs, não é uma tarefa assim muito fácil, né, a gente dar testemunho de uma vida espiritualizada, né? E não é das tarefas mais fáceis, mas aí está a chance, a hora que nós temos de dar o verdadeiro testemunho daquilo que a gente crê. E é por isso que Jesus adverte neste ensino com essa pujança, né? Ele eu diria, realmente adverte, isso é uma advertência de que
a nossa coragem, o nosso testemunho não seja só através das palavras, ou seja, do verbo, mas principalmente através da nossa vivência dos seus ensinamentos, dos ensinamentos que Jesus viveu quando esteve aqui na Terra. Então, a gente pode dizer que existe a coragem da fé quando ela é admitida por quem professe essa coragem e sem se importar com as críticas, com o sarcasmo das pessoas, com a zombaria. Nós sabemos muito bem que nós estamos à mercê de tudo isso quando nós encaramos a verdade da vida eterna. Agora, nós também sabemos, nós temos essa possibilidade de aprender, pelo menos através da nossa doutrina, que esses ensinamentos, todos nós vamos chegar até eles. E aquela pessoa, aquele irmão que hoje zomba, que hoje trepudia, que se faz zombaria do que a gente fala, é porque não chegou o tempo dele, mas ele vai chegar lá. Então, qual é a serventia de nós nos aborrecermos, zangarmos? Deixa ele vai chegar à verdade. Nós já chegamos, se nós já chegamos, melhor para nós. Nós reconhecemos, ou pelo menos estamos tentando. Aquele que ainda não está, porque a gente sabe que tem a gradação, né? Tem aqueles que estão longe, tem aqueles que estão muito longe, tem aqueles que estão pouco menos longe, tem aqueles que estão mais perto. Aqueles que estão mais perto ainda não somos nós. Nós estamos longe, mas estamos na trilha, estamos tentando. Então, todos vamos chegar lá. Não vale a pena se zangar, brigar. Então, quando a gente mostra essa coragem da fé, nós estamos tentando viver os princípios da nossa fé. Mesmo muitas vezes em um ambiente familiar, em um ambiente social, em que nossas ideias não são entendidas ou sequer consideradas ou respeitadas, porque todo mundo tem o direito de discordar, mas o respeito deveria vir em primeira mão. Mas, mais uma vez, a gente pode dizer que muitos irmãos ainda não acordaram para essa verdade, mas vão acordar. Então, se a gente sabe, nós sabemos dessa verdade e temos ela encerrada não só na nossa mente, mas nos nossos corações, nós temos que seguir tranquilos. E se temos a chance, ou em algum momento somos induzidos a falar da mensagem do Cristo, que façamos, que falemos, mas sem tentar profetizar, sem agressão, sem agredir alguém, ou, vamos dizer, tentar se impor, porque isso não leva a nada. Que possamos falar da mensagem de Jesus, mas sem afetação, com tranquilidade, com serenidade, com harmonia, porque esta é a forma que Jesus nos ensinou. A partir da hora que nós saímos desse universo, nós estamos contradizendo a mensagem cristã. Então, essa coragem da fé também tem que nos levar à coragem de saber a hora em que nós devemos nos calar. Não por covardia, não por medo, mas simplesmente porque o bom senso está nos dizendo, o nosso discernimento, que simplesmente quando nós encontramos à nossa frente uma certa renitência, não vale a pena discussões que não levam a nada, ou às vezes levam, sim, a coisas piores, a brigas, né? A exaltação. Então,
O melhor que nós temos a fazer, seguir o nosso caminho, continuar mostrando essa vivência evangélica nos nossos atos. Porque vivenciando, nós estamos dando o nosso testemunho. Então, definitivamente, essa coragem, a coragem da fé, de testemunhar a nossa fé, deve ser vivida no nosso dia a dia, com quaisquer pessoas, irradiando essa paz, essa tranquilidade, essa serenidade, porque nós temos confiança nas leis divinas, porque nós sabemos das leis divinas. Então, o que nós tentamos fazer é que as nossas atitudes façam par com a mensagem de Jesus. Isso é que é importante. Desse modo, a gente então pode concluir, voltando aqui ao Evangelho, que quando Jesus fala, aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que estás no céu. O que seria então reconhecer, confessar Jesus? Seria em atos, atitudes. Reconhecer Jesus é fazer o que ele nos manda. Viver dentro dos seus ensinamentos. Viver o amor incondicional que ele nos legou na sua passagem entre nós, neste planeta. E Jesus, ele não deixou uma palavra escrita. Todo o evangelho de Jesus que nós recebemos foram através dos seus 4 discípulos, os evangelistas, né? São Marcos, São Mateus, São João e São Lucas. Agora, um ensinamento ou um mandamento ele deixou. E ele disse, né? Eu me vou, mas vos deixo um mandamento, que todo mundo sabe: amai uns aos outros, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, se a gente segue esse mandamento de Jesus, nós estamos na trilha. É por aí, esse amor incondicional que ele nos deixou como mandamento. E para nós que adeptos do espiritismo cristão, e o que é o espiritismo cristão? É o Consolador prometido, que veio para tirar o véu, revelar aquelas coisas que nós ainda não nos tinham sido dadas a saber. Aquilo que outrora a gente não entendia muito bem quando abria as escrituras. E através da doutrina espírita, nós temos acesso a todo esse conhecimento. Nós temos acesso a todo o conhecimento das leis divinas, que são as leis físicas, as leis morais, as leis espirituais. Então, através desse conhecimento, nós temos a chance, a oportunidade de fortalecer a nossa fé. Por quê? Porque com cada conhecimento, a nossa fé, ela desabrocha. Porque não é algo que alguém nos impôs, não é algo que alguém disse que nós devemos fazer, mas é algo que nós sabemos. Porque a doutrina nos revelou. Está revelando a todo momento. Então aí os livros não só do nosso codificador, mas os livros de grande importância, como de André Luiz, como Emmanuel e etc. Então, o que nós temos a possibilidade? Nós temos a possibilidade de ter essa fé. O que é a fé? A fé é um sentimento inato, correto? Ele está aqui conosco, está latente. Então, cada vez que nós acrescentamos, quanto mais nós conhecemos, mais ele aflora. E a doutrina espírita nos trouxe a fé raciocinada. E
sendo esse sentimento inato, nós vamos cada vez mais acrescentando e crescendo e desabrochando. Se não, olha só, nós já sabemos do Evangelho de Jesus, né? Já passamos por vários ensinamentos, já analisamos. E por que até hoje nós temos, assim, às vezes esse vacilo na nossa fé? Por que será? É porque nós precisamos realmente de cada vez mais incorporar esse sentimento através do conhecimento. E nos momentos de dificuldades, ou aqueles momentos que a gente chama de aperto, aí é que nós precisamos dar o nosso testemunho, né? E cada vez mais nós temos que entender a importância do conhecimento e entendermos a importância da mensagem de Jesus em nossas ações, para nós podermos cada vez mais nos renovarmos, trabalharmos na nossa reforma. Então, o que a gente faz? A gente pensa assim, se hoje, por exemplo, eu não estou numa situação como eu gostaria de estar, é uma consequência do meu livre-arbítrio. Ou eu não fiz o suficiente por merecer no presente, ou posso ter pendências do passado. Então, não foi porque Deus me esqueceu, a sorte não me sorriu, né? A gente tem tudo isso às vezes, né? Ah, Deus não se lembrou, esqueceu de mim, eu tô me sentindo desprezado, tô sem sorte. Nada disso. É tudo ação, reação, causas e consequências que nós aprendemos. Então, o que nós estamos procurando é, através do conhecimento, né, através da força da nossa fé, fazer essa fé raciocinada se tornar uma fé inabalável. Olha só, gente, que responsabilidade, né? De fé raciocinada para fé inabalável. Agora, quanto tempo vai levar isso? A gente pode dizer? Não. A gente não sabe quanto tempo a gente vai precisar. Pode ser uma encarnação? Difícil. Talvez 2. Mas uma coisa a gente sabe, ou uma coisa a gente deve saber, que é a certeza do nosso trabalho firme na nossa renovação. Essa certeza nós podemos ter, se estivermos fazendo. Aí nós podemos dizer com certeza que nós chegaremos lá. Cada um a seu tempo, mas nós vamos chegar lá. Então, o objetivo desse nosso trabalho constante na reforma íntima, na renovação, é essa transformação da nossa fé, para que ela seja, num futuro, uma fé realmente que não se abale com nada, que não se abale com nenhum tremor de terra, que não se abale com qualquer situação que nós estejamos vivendo. E Jesus, profundo conhecedor da alma humana, ele falou: quem quiser me seguir, pegue a sua cruz e me siga. Ele não falou, quem quiser me seguir, deixe a sua cruz lá do lado, ou pegue a sua cruz e me dê. Não, ele falou, pegue a sua cruz e me siga. O que significa que é possível seguir Jesus, é possível viver esse evangelho, trabalhar neste amor incondicional? É. Em qualquer situação? É. Nós aqui colocamos, às vezes, os empecilhos. Ai, mas eu estou numa época difícil. Ai, mas eu estou com tanto problema. Problemas nós vamos ter sempre. Então, não adianta, a gente sempre vai ter uma desculpa, é um problema aqui. Ah, eu achei que estava tudo bem, agora não está. Mas nunca vai estar tudo bem. E vai ficar pior se nós negarmos o caminho, porque como Jesus fala aqui, né? Se me confessar, se me reconhecer, ele estará lá firme
na hora do nosso testemunho maior. Mas se nós não tivermos nenhuma ligação com o alto, com ele, com esse amor universal, nós não podemos esperar também nada. Então, vamos tentar sempre e sempre mais nos ligar a essa, vamos dizer assim, a esse banquete de amor que Jesus nos deixou. Vamos dar, sim, testemunho dessa fé através da nossa vivência, através dos nossos atos, que contam muito mais do que puras palavras, né? Às vezes nós falamos e na hora do testemunho nós damos aquele passinho para trás. Isso eu poderia resumir, né, de uma forma que é o que nos fala os capítulos, ou melhor, os itens 13 e 14 sobre a coragem da fé, do capítulo 24. Eu vou ler o item 15, que é o comentário de Kardec, 15 e 16. No item 15, Kardec fala o seguinte: a coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens, porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos aos quais se expõe quase sempre. Aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda a gente. Ou seja, nós estamos, como já foi comentado, como eu tive a oportunidade de citar, nós estamos à mercê realmente de sarcasmo, de ironia, de zombaria. Mas o importante é aquilo que nós sabemos, acreditamos e levamos para frente, correto? Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta sua opinião e em renegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento de combate. Aí com essas palavras, né, Kardec fala aqui de uma forma geral, né, dessa coragem, né, quando a gente se mantém fiel àquilo que a gente acredita, mas a gente pode se remeter um pouco, né, à antiguidade, os primeiros cristãos, os testemunhos que eles tiveram que dar e deram. Eles não abjuraram, foram jogados às feras. Aí a gente pensa, né, os primeiros cristãos, será que nós estávamos lá? Não. Sinto muito em dizer que não, porque esses primeiros cristãos não estão mais, não encarnam aqui. Essa é como é que diz, a informação do plano espiritual. Esses aí já desencarnaram e foram para outras galáxias, porque, como diz Kardec aqui, né, o merecimento, né, tem que ser proporcional ao sacrifício. Outros estão nos puxando, né? Joana. Exato, mas quando os que voltam, né, voltam numa outra esfera, né? Mas eu só digo assim, né? Porque a gente fala, a gente estava lá naquela época e tal, mas para isso nós não estávamos, não. Nós não estamos ainda com essa bola toda, vamos dizer assim, né? Estamos caminhando, mas não estamos com essa bola ainda. Jesus, continua Kardec, profliga, critica, uma crítica severa, essa covardia do ponto de vista especial da sua doutrina, dizendo que, se alguém se envergonha de suas palavras, desse também ele se envergonhará, que renegará aquele que o haja renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus aquele que o confessar diante dos homens. Por outras palavras, aqueles que se houverem arreceado de se confessarem
aqueles que houverem, se arreceado de se confessarem discípulos da verdade, não são dignos de se verem admitidos no reino da verdade. É uma coisa lógica, né? Se a gente não pode dar o testemunho da verdade, como é que a gente tem a pretensão de entrar nesse reino? Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta, que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo. Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima dos seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo futuro dos outros. Aqui Kardec fala diretamente, né, para os adeptos, nós, da doutrina, de dar o nosso testemunho, porque o nosso testemunho é a própria propagação da nossa doutrina, daquilo que a gente crê. Nós temos que ser fiel àquilo que cremos. E no item 16, que é o menor, fala o seguinte: assim será com os adeptos do Espiritismo, pois que a doutrina que professam mais não é do que o desenvolvimento e a aplicação da do Evangelho. Também a eles se dirigem as palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual. Colherão lá os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Quer dizer, está à mercê do nosso livre-arbítrio. O que nós queremos? O que nós vamos colher? Vai depender daquilo que nós cultivarmos na nossa encarnação presente, na futura e assim por diante. Eu tenho uma leitura que, devido à hora, eu não farei completa, mas eu vi essa leitura como tendo tudo a ver com essas nossas reflexões, desses itens sobre a coragem da fé. E mais uma vez, Emmanuel. Só dá ele, porque ele, na sua sapiência, né, e nos seus ensinamentos, é exemplar e nos traz muitas páginas de fé e de beleza. Esta que eu vou ler para vocês, uma parte, vem de um livro chamado Religião dos Espíritos, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O princípio eu vou ler. E só mais um adendo. Esses capítulos que estão aqui neste livro, eles versam sobre perguntas do Livro dos Espíritos. Essa, por exemplo, se remete à questão 798 do Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta aos espíritos sobre o futuro, vamos dizer assim, o progresso do espiritismo no mundo. Então, o comentário de Emmanuel: Espiritismo revivendo o cristianismo. Eis a nossa responsabilidade. Como outrora Jesus revelou a verdade em amor no seio das religiões bárbaras de há mais de 2000 anos, usando a própria vida como espelho do ensinamento de que se fizera veículo, cabe agora ao Espiritismo confirmar-lhe o ministério divino, transfigurando-lhe as lições em serviço de aprimoramento da humanidade. Quer dizer, ele começa falando desde os primórdios, né, do que representou a via de Jesus, né, o legado que ele deixou para nós e o que representa dentro da doutrina espírita, porque sendo o espiritismo cristão. Aí fala Emmanuel, espíritas, agora vai diretamente, lembremos-nos de que templos numerosos há muitos séculos falam dele, efetuando porfiosa
corrida ao poder humano, olvidando-lhe a abnegação e a humildade. E porque não puderam acomodar-se aos imperativos do Evangelho, fascinados que se achavam pela posse da autoridade do ouro, erigiram pedestais de intolerância para si mesmo. Agora eu vou pular uma parte histórica e vou continuar aonde Emmanuel fala então que somos assim chamados à tarefa da restauração e da paz, sem que essa restauração signifique retorno aos mesmos erros que foram cometidos no passado, em nome de Jesus. E que os mesmos erros, e sem que essa paz traduza a inércia dos pântanos. Quer dizer, nem 8, nem 8.000, né? Nem cometendo fratricídios e etc., mas também não se fazendo inerte. É imprescindível, essa frase eu achei muito boa, é imprescindível estudar educando e trabalhar construindo. Não vos afasteis do Cristo de Deus, sob pena de convertertes o fenômeno em fator de vossa própria servidão. As cidadelas da sombra, e nem algemeis os punhos mentais ao cientificismo pretensioso. Mantendo o cérebro e o coração em sincronia de movimentos, mas não vos esqueçais de que o Divino Mestre superou a aridez do raciocínio com a água viva do sentimento, a fim de que do mundo moral do homem não se transforme em pavoroso deserto. Quer dizer, que nós façamos tudo com sentimento. É importante o estudo, é importante o conhecimento, mas nunca deixemos o sentimento, esse amor incondicional que Jesus nos ensinou. Aprendamos do Cristo a mansidão vigilante. Herdemos do Cristo a esperança operosa. Imitemos do Cristo a caridade intemerata. Tenhamos do Cristo o exemplo resoluto. Saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade de nossos princípios. Não basta a fé para vencer. É preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chamas inextinguível na própria alma. Ou seja, nem conflitos estéreis, nem fanatismo dogmático, nem tronos de ouro, nem exotismo, nem mensagens de terror, nem faticínios mirabolantes. E terminando, acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec, sob a chancela do Senhor, assinalando-nos as vidas renovadas no rumo do bem eterno. O Espiritismo, desdobrando o cristianismo, é claro como o sol. Não nos percamos em labirintos desnecessários, porquanto, ao espírita, não se permite a expectação da miopia mental. Sigamos, pois, à frente, destemerosos e otimistas, seguros no dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nome do Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos. Então, que nós possamos ter sempre essa coragem do testemunho da nossa fé, através da nossa vivência espírita e nossos atos no nosso dia a dia, mas sempre com a paz, com o amor incondicional e com a serenidade de Jesus. Muito obrigada pela atenção. Muita paz.